Olá, Leandro Amaral. A notícia de hoje é a provável saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL. Agora, essa saída tem algumas implicações. Implicações de natureza política, implicações de natureza jurídica. Nós estamos aqui para falar das implicações de natureza jurídica. O chefe do Poder Executivo, detentor de mandato do Poder Executivo, ou seja, o presidente, os governadores e os prefeitos, podem mudar de partido sem nenhum tipo de restrição. É o que diz a lei, então a gente não fala em infidelidade partidária no caso dos chefes do Poder Executivo e dos senadores também. Quem exerce mandato eletivo de senador também pode sair do partido político pelo qual foi eleito sem correr nenhum risco de perda do seu mandato eletivo. Mas a mesma coisa não acontece com os demais detentores de mandato eletivo, isto é, com os deputados federais, os deputados estaduais ou distritais e os vereadores. A lei eleitoral prevê, lá no artigo 22A, da lei dos partidos políticos, prevê a tal janela partidária. Essa janela partidária, que é no período de 30 dias antes do prazo para filiação partidária, vai acontecer no ano da eleição, mas só é aplicável para o mandato que está terminando. Isto é, o ano que vem, 2020, 30 dias antes do prazo para filiação partidária, apenas os vereadores poderão mudar de partido sem correr o risco de perderem os seus mandatos. No caso de deputados federais que foram eleitos na corrente do presidente Jair Bolsonaro, com apoio do presidente ou fazendo apoio ao presidente, a situação é bem diferente. A janela partidária para deputado federal vai acontecer apenas em 2022, para deputado estadual também, mas vamos nos fixar nos deputados federais, apenas em 2022. Portanto, se realmente o presidente Jair Bolsonaro sair do PSL nas próximas horas, nos próximos dias, os deputados que eventualmente também queiram deixar o PSL vão precisar pensar bem, porque se não existirem as justas causas previstas lá na lei eleitoral, e aí eu estou falando do artigo 22A da lei dos partidos políticos, eles correm risco sim de perderem os seus mandatos. Quem é que pode entrar com a ação de perda de mandato por infidelidade partidária? O partido político, já que o PSL seria o dono do mandato, o Ministério Público e o primeiro suplente. Então, se não houver a justa causa que está lá no artigo 22A, a Justiça Eleitoral pode, e já fez várias vezes, decretar a perda do mandato eletivo de deputado federal desses que quiserem acompanhar o presidente Jair Bolsonaro e não tem a chamada justa causa lá do artigo 22A. Existe uma segunda opção para esses deputados que quiserem deixar o PSL. Qual seria? Comprovar que existe a justa causa e pedir autorização para que a desfiliação seja feita. Eles entram com a ação lá no TSE e pedem autorização da Justiça Eleitoral para saírem do PSL. E aí eles vão comprovar, no caso eles seriam os autores dessa ação judicial, eles têm que comprovar a existência das mesmas justas causas que tem lá na lei eleitoral, artigo 22A. E aí a justiça decide, julgo a ação procedente, julgo a ação improcedente, isto é, autorizo a desfiliação ou não autorizo a desfiliação. Mas nesse caso, os deputados têm que esperar o resultado final desta ação. Essa ação pode demorar, ainda que a Justiça Eleitoral, o TSE, seja rápido, seja célere, essa ação pode demorar em torno de 1 ano, então, para ter a resposta final. Então, não é alguma coisa que vai acontecer aí nas próximas semanas, até nos próximos meses, antes do recesso parlamentar e do próprio recesso do TSE. É alguma coisa que demora.
Finalmente, Leandro, um erro grosseiro que tem sido falado nos últimos dias, nas últimas horas, é que a criação de um partido novo ou a refundação de um partido antigo, que já existiu em algum momento da nossa história, seria uma justa causa para a desfiliação partidária, com o ingresso nesse partido novo ou com o ingresso dos deputados nesse partido refundado e, portanto, eles não correriam risco de perder o mandato de agora, que está sendo exercido agora. Isso está incorreto, isso aconteceu no passado, a resolução do TSE permitia, mas desde essa última alteração da lei eleitoral, o artigo 22A não contempla mais essa possibilidade, isto é, para ser bastante claro e objetivo, não socorre mais esses deputados mudar para um partido novo, qualquer que seja ele, não socorre esses deputados mudar para um partido refundado, qualquer que seja ele. Se isso acontecer, os riscos da perda do mandato são os mesmos.